Romanos capítulo 6. E diz o seguinte, a palavra do Senhor, versículos 1 e 2, e logo em seguida você mantém a sua Bíblia aberta. Diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? Você pode se assentar? Louvado seja Deus. O título dessa mensagem é Salvos pela graça ou pela igreja? Salvos pela graça ou pela igreja? Nós estávamos meditando no livro de Romanos e nos deparamos com esse capítulo 6 e começamos a meditar a respeito de tudo que temos visto na nossa atualidade, no que diz respeito à Igreja do Senhor no Brasil. E o que nós temos visto, infelizmente, no todo, não é bom. O que nós temos ouvido no todo, que se chama igreja, não é bom. Existem muitas vozes, e infelizmente cada uma delas tem falado uma língua e dito: eu sou a igreja, eu sou a igreja, eu sou a igreja. A igreja como um todo parece que se tornou tribos diferentes. Existe igreja para tudo quanto é gosto. Existe a igreja do surfista, existe a igreja do funkeiro, existe a igreja do desfile de moda, existe a igreja do estilo de boate, existe a igreja para a galera mais velha, existe a igreja para a galera mais nova. Existe aquele tipo de mensagem que faz as pessoas chorarem, meia luz, uma pessoa psicologicamente preparada para tocar nas emoções da plateia, usa a palavra com o argumento de estarem pregando o evangelho, mas estão fazendo uma outra coisa. Existem aqueles lugares em que a liderança não está preocupada em apontar o caminho para a salvação, mas está preocupada em se alimentar da gordura e da lã das ovelhas. Então tem para tudo. Mas afinal, qual é a característica daquele que vai morar no céu? Qual seria a característica daquele que vai morar no céu? Diante de tantas vozes, diante de uma variedade de coisas que a gente vê, entre aspas, em nome do Senhor, afinal de contas, o que é o certo? O certo é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo declara: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. O correto é a Escritura, o correto é a palavra de Deus. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus também diz: e errais não conhecendo as Escrituras nem o seu poder.
destoam daquilo que nós enxergamos na palavra de Deus, não são conforme o que diz a palavra de Deus. E você, como alguém temente ao Senhor, você chama aquela pessoa no canto e fala: olha, cuidado com a forma como você fala, cuidado com a forma como você age. E aquela pessoa diz: não, mas na minha igreja não tem problema agir assim. Quantos não já ouviram falar assim? Olha, na minha igreja, olha, eu posso, não tem problema agir assim, eu sou livre. Quantos já não ouviram isso? Qual seria a característica daquele que é salvo pela graça? Qual seria a característica? A primeira: aquele que é salvo pela graça deve andar em novidade de vida. Aquele que é salvo pela graça deve andar em novidade de vida. E o que isso significa? Significa dizer que quando eu não era nova criatura, ou quando a pessoa não era uma nova criatura, ela estava sob o curso desse mundo, ela estava sob a influência do mal, sob a influência do pecado. E como alguém que é escravo do pecado, está sujeito a fazer qualquer coisa referente ao pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo que desagrada a Deus. É alguém que pode roubar, mentir. É aquele ou aquela que adora uma fofoca, uma intriga. É aquela pessoa que não se importa, que não vê problema em acessar a pornografia. É aquele ou aquela que não tem medo de viver no adultério, na embriaguez, na glutonaria, no vício, na idolatria, na fornicação, que é o relacionamento íntimo entre pessoas não casadas, na inveja, na amargura, no rancor. Então, a pessoa que não vive, que não anda uma novidade de vida, o estilo de vida que ela mostra é esse aqui que eu acabei de citar. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que foi salvo pela graça, ele é guiado pelo Espírito. O pastor não precisa mandar. Aliás, o pastor apenas orienta na palavra. Mas quem de fato já nasceu de novo, quem de fato foi realmente salvo pela graça, não sente mais prazer na prática do pecado. Porque o pecado, e é o próximo ponto, já não tem mais domínio sobre a vida dessa pessoa. A Bíblia declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E uma vez que eu sou alcançado pela graça de Deus, eu estou livre das amarras do pecado. O pecado já não me domina mais. Aquilo que eu fazia, que desagradava a vontade de Deus, eu já não faço mais, eu já não tenho mais prazer em fazer. E se eu fizer por algum descuido, o meu coração vai se entristecer, por eu ter entristecido ao meu Senhor, aquele que deu tudo por mim. Então isso é andar em novidade de vida. Isso é caminhar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é viver para o louvor da glória de Deus, sendo o embaixador de Cristo por onde quer que vá, manifestando o reino de Deus e a sua justiça, declarando guerra ao pecado, lutando e buscando ajuda para permanecer de pé, a fim de agradar aquele que nos chamou das trevas
é andar em novidade de vida. Então essa é a primeira característica daquele que foi salvo pela graça, diferente daquele que foi salvo pela igreja. Tem gente que briga pela sua denominação, mas a vida não dá testemunho de Cristo, e isso é triste. Tem gente que defende com unhas e dentes denominação A, B, C ou D, mas não defende o Evangelho, mas não é capaz de gastar tempo pregando a palavra, ensinando o Evangelho para alguém. É capaz de gastar tempo discutindo a respeito da sua igreja, mas não é capaz de viver, de andar em novidade de vida. Quem anda em novidade de vida está morto. Morto? Sim, morto para o pecado. Morto para o pecado. Versículo 4. Acompanhe comigo, por favor. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Aleluia. Aleluia. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, irmãos, aquele que foi salvo pela graça já não vive mais na prática do pecado, já não tem o prazer de pecar, e quando erra e quando peca é por acidente, é porque não vigiou, e não porque sente prazer, e não porque perdeu o temor. Então essa é a primeira característica, andar em novidade de vida. A palavra do Senhor também declara: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Então eu tenho que manifestar uma novidade de vida diante da sociedade. Quando não tem ninguém olhando, por exemplo, quando eu estou comigo mesmo, eu tenho que manifestar essa novidade de vida diante dos olhos de grandes testemunhas, de várias testemunhas, como também quando eu estiver sozinho, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, eu preciso viver uma novidade de vida, e isso não será um peso para mim, isso será um prazer. Será um prazer. E quem foi salvo pela igreja? Eu já ouvi relatos de gente da mídia que diz ter se convertido, mas no meu ponto de vista se converteu para a igreja, porque passou-se pouco tempo, e essa pessoa disse: eu resolvi sair da igreja, diz que lá é muito cheio de regras, não entendeu nada do Evangelho. A palavra do Senhor declara que os mandamentos do Senhor não são pesados. É um prazer servir ao Senhor, porque o Senhor deu tudo por mim. Ele se derramou na cruz do Calvário por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia! Aquele que é salvo pela graça deve andar em novidade de vida. Infelizmente, aquele que é salvo pela igreja nem sempre anda assim, vive na prática do pecado. E eu falei logo no início sobre algumas igrejas, não citei nomes, graças a Deus, mas existem muitos lugares que permitem a prática do pecado. De que forma eles permitem? Fazendo vista grossa. Permitem. Nem quem dirige e nem quem está ali, essas pessoas foram salvas pela graça. Talvez tenham sido salvas, entre aspas, pela religião. Só que a religião não pode salvar. O homem não pode salvar. O
Segundo ponto, aquele que foi salvo pela graça não é mais dominado pelo pecado. Só quem já foi liberto entende o que isso quer dizer. Só quem já viveu preso nas garras do pecado em alguma prática entende o que isso quer dizer. Só quem já esteve no mundo preso, só quem já tentou sair e percebeu que não dava para sair e teve que clamar por alguém mais forte, sabe disso, entende, compreende isso. Eu passei por isso. Houve um período na minha vida em que havia uma prática secreta na minha vida. E eu achava que eu podia parar no momento que eu quisesse. Mas chegou um período da minha vida em que eu já não estava mais me sentindo bem com aquilo. E eu disse para mim mesmo, eu vou parar. E todas as vezes que eu dizia, eu vou parar, vez por outra, quando eu me dava por conta, eu caía no mesmo erro. Na época eu não tive discernimento, mas hoje eu sei que o que me dominava era o pecado. Eu sei que eu estava aprisionado na prática do pecado. Eu reconheço que eu não pertencia a Cristo, apesar de estar dentro da igreja. O Filho ainda não havia me libertado. Por quê? Porque o resultado da não libertação do Filho sobre a minha vida era a minha escravidão, era o meu aprisionamento no pecado, na prática do pecado. Talvez eu esteja falando com algumas pessoas ainda vivendo assim. Eu não sei, a menos que o Espírito Santo me revele. Mas se há alguém aqui que está preso a algum tipo de prática de pecado, eu quero te dar uma notícia. Se você permanecer nessa prática, Deus não tem prazer em você. Mas a melhor notícia do que essa é que, mesmo que você esteja aprisionado e não consiga sair, e talvez você não comente com ninguém, existe alguém que é muito mais poderoso do que qualquer coisa que possa te aprisionar. Esse alguém se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele pode quebrar cadeias, despedaçar correntes, como fez comigo. Sabe aquela coisa de não, eu vou sair. É como se tivesse uma porta. Na hora que eu quiser eu saio, a hora que quiser eu saio, a hora que quiser eu saio. Quando de repente eu meti a mão na porta, eu vou sair. E agora? Eu não consigo sair. Sabe? Foi assim comigo, eu falei agora. E chegou um período na minha vida que eu disse, eu não aguento mais, Deus! Não aguentava mais, mas eu estava preso. Eu me vi preso, aprisionado, escravo. Eu me vi escravo. Sabe por quê que eu era escravo? Porque eu dizia para mim mesmo, eu não vou fazer mais. E quando eu me dava por conta, eu estava fazendo. E depois me batia uma tristeza tão grande. Mas até que teve um dia em que eu clamei, e Jesus veio ao meu encontro, com misericórdia e graça, não com condenação diante de mim, mas me ofereceu graça, derramou graça sobre mim, despedaçou as correntes e cadeias que me prendiam, e eu fui livre. Hoje, quando Satanás tenta me sugerir, eu posso chegar diante dele e dizer, não! Eu fui liberto pelo sangue de Jesus. E Jesus, Ele pode e quer fazer isso com todos nós aqui, e talvez com você que esteja aí na internet, que talvez ainda esteja aprisionado. O meu conselho para você, não permaneça aprisionado. E a mentira de Satanás é que, não tem mais jeito.
Olha o nível que você chegou. Olha o nível que você chegou. Você é um hipócrita. Irmãos, só para aqueles que não conhecem a minha história. Num dia em que eu pedi, eu clamei ao Senhor, eu havia acabado de pecar. E eu senti um pavor muito grande. Eu resolvi orar. Quando eu dobrei os joelhos para orar, Satanás falou comigo. Eu não sei te explicar como, mas eu ouvi nitidamente a voz dele. Ele disse o seguinte: eu não acredito que você vai ter a cara de pau depois de tudo que você viu e fez de orar. Foi essa frase. Eu não me esqueço. Não me esqueço. Mas pela misericórdia do Senhor, eu ignorei aquela voz e clamei a Jesus. E hoje eu estou aqui para dizer que o Senhor Jesus me libertou. Estou testemunhando de Cristo aqui, mais uma vez. Eu fui salvo pela graça de Deus. E se você ainda não foi, você também pode ser. Não se iluda apenas por vir para a igreja, mas continuar vivendo na prática do pecado. Muitos acham que vir para a igreja no domingo, tem gente que só vem no domingo, né? É como se fosse bater um ponto. Não, eu já fui no domingo. E tem gente que só vem uma vez no domingo. Gente que pode, claro. Tem gente que trabalha, às vezes no período. Tem gente que só vem uma vez. Não, já bati meu ponto. Sabe, a pessoa não fala assim, mas é como se já batesse ponto. Não, é um prazer estar na presença do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, no meio da congregação, o Senhor ordena a sua bênção, o Senhor derrama o seu poder, a sua unção. Existe uma unção específica para um momento como esse. É diferente da uma unção derramada no momento que você está lá no quarto, com a porta fechada, orando. Tem uma unção específica para esse momento. Por isso que é importante o ajuntamento dos santos. Se não fosse assim, não existiam diversos versículos falando sobre isso. Então, vamos valorizar em nome de Jesus. Vamos valorizar. Versículo 12. Tem que correr por causa do tempo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, em nome de Jesus. Continuando. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A pergunta que eu faço para você com essa leitura que eu fiz agora: a quem você pertence? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: que aquele que obedece à carne, ao pecado, é servo dele. Aquele que é dominado pelo pecado é servo dele, é servo do diabo. É claro que não está escrito aqui nitidamente, mas quem é? Em quem nasceu? No coração de quem nasceu o pecado? Satanás. Então, de tabela, é servo de Satanás, aquele que vive na prática do pecado, aquele que diz ou acha ter nascido de novo, mas continua fazendo aquilo que desagrada a Deus, ainda não é servo de Deus, é servo do pecado, é escravo do pecado e precisa ser liberto pelo poder que é no nome de Jesus. É assim. Então, como disse aqui o apóstolo Paulo, não, versículo 16 mais uma vez: não sabeis
servos para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis? Aquele a quem você se apresenta para ser obediente, você vai ser servo dele. É isso que Paulo está dizendo. Se do pecado, você vai ser servo do pecado, escravo do pecado. Se da justiça de Deus, servo de Deus. Então, o segundo ponto. O primeiro ponto, relembrando: aquele que é salvo pela graça deve andar em novidade de vida. Ou seja, essa pessoa está morta para o pecado. O pecado já não faz parte da vida dela. Aquele que foi salvo pela graça e não salvo pela igreja, o pecado já não pode ou já não tem domínio sobre a vida dessa pessoa. E o terceiro e último ponto: aquele que foi salvo pela graça é servo da justiça. Eu fui procurar no dicionário do porquê desse termo, servo da justiça. E no dicionário Strong diz o seguinte: servo da justiça, um estado em que o homem se encontra aprovado por Deus. Diz assim: servo da justiça quer dizer que é o estado em que o homem se encontra aprovado por Deus. Uma outra definição de servo da justiça é condição aceitável para Deus. Ai, que bom, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal, eu não mato, eu não roubo, eu só faço bem, eu sou trabalhador. Não é disso que Jesus está falando, não é disso que o texto está falando. O servo da justiça aqui significa, como nós falamos a definição, que é o estado em que o homem se encontra aprovado por Deus. O homem, você e eu, só podemos ser aprovados por Deus mediante a reconciliação promovida por Jesus Cristo. Jesus é o único que faz a reconciliação do homem para com Deus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então todo aquele que vai a Deus através de Jesus Cristo, esse é servo da justiça. Você é servo da justiça. Eu fui feito servo da justiça. Você foi feito por meio de Jesus Cristo. E se você ainda não foi, você está aqui, pelas evidências que nós estamos falando, a porta está aberta. É momento de arrependimento, é momento de se voltar para Deus, de confiar no Senhor Jesus, de se render de todo o coração, corpo, alma e entendimento. Aleluia. Aquele que foi salvo pela graça é servo da justiça. Você vive numa condição aceitável por Deus, sim ou não? Você vive, nós vivemos numa condição aceitável por Deus. E a condição aceitável por Deus é a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Não se esqueça disso. Se você diz ter recebido a Jesus, mas vive dando um mau testemunho, sinto muito. Agora, algo a se alertar, que nós falamos pela manhã, é que nós devemos, eu não falei isso, mas a ideia seria essa, é que nós deveríamos andar com uma plaquinha, claro que ninguém faz isso, né? Escrito em aperfeiçoamento, em construção. Porque estar no caminho da salvação não significa viver numa infalibilidade, ou seja, eu nunca mais vou falhar. Então, se tem alguém que pensa que o crente é
infalível? Lê do engano, se engana. Sim, infelizmente nós estamos em aperfeiçoamento. E por estarmos em aperfeiçoamento, a gente ainda erra. Então é muito importante olhar para aquele que não tem a Cristo, como Cristo olhou para nós quando nós não estávamos com Ele. Porque infelizmente há uma tendência a se apontar o dedo, a condenar. É verdade, se a pessoa não se arrepender, ela vai ser condenada. Está escrito. Mas é importante estender a mão, é importante orar por essa pessoa, é importante jejuar por ela, se for possível acompanhá-la de perto, oferecer-lhe ajuda e ter paciência, que pessoas têm ritmos diferentes. Pessoas têm ritmos diferentes. Uns aprendem mais rápido, outros aprendem um pouquinho mais lento, outros são medianos. Mas uma coisa é certa, irmãos: não se negocia com o pecado. Jesus, ele, quando estava em determinado local escrevendo na areia e trouxeram uma mulher pega no ato de adultério, Jesus não negociou com o pecado dela. Tá bom, tudo bem, eu sou só amores para você. Não, Jesus não fez isso. Onde estão aqueles que te condenavam? Onde estão? Ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não. Vai, olha a advertência, vai e não peques mais. Por que Jesus não condenou aquela mulher, sendo que ele era o único que poderia atirar a pedra nela? Porque ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para restaurar, ele veio para reconciliar o homem para com o Pai. Ele abriu o caminho da reconciliação, ele abriu o caminho, ele é o caminho. Aquele que foi salvo pela graça é servo da justiça. E aquele que foi salvo pela igreja se encontra, muitas das vezes, num estado em que Deus desaprova. Para finalizar, eu me lembro de uma história. Minha esposa e eu fizemos um discipulado. Foi bem longo esse discipulado que nós fizemos. E uma irmã. E ali, a filha dela nos contou uma história de que um parente seu havia se convertido numa igreja aqui de São Gonçalo, uma igreja famosa. E aquele homem era um compositor de pagode. E ele se dirigiu até a liderança da igreja e perguntou se ele deveria parar. Irmãos, eu não estou aqui para condenar, para julgar, mas a letra das músicas do mundo glorificam a Deus? Sim ou não? O que elas cantam? Traição, sensualidade, adultério, fornicação, relacionamentos sem o temor de Deus. Aí o pastor chega para esse homem e diz: não, continua. Aquele homem tinha tudo para receber uma palavra bíblica para mudança, mas o pastor disse: não, continua, é seu trabalho, continua. Eu não sei que fim levou. Já há alguns anos, Vânia e eu ouvimos essa história. Isso me deixou muito triste. Então é nesse pé em que está o todo, como eu falei no início.
Então, existem muitas pessoas que sim, foram salvos pela graça, mas tem muita gente, que, entre aspas, foi salva apenas pela igreja. E aqueles que foram salvos pela igreja perecerão, se não se arrependerem dos seus pecados, se não forem colocados no caminho da salvação, se não forem alcançados por essa maravilhosa graça. Que esse não seja você. Se você é aquele que se engana, que só porque vem para a igreja está tudo bem, mas não anda segundo a vontade de Deus, se arrependa. Cristo, Ele quer salvar. E pastor Alan, assim que eu cheguei aqui, eu ouvia muito falar sobre isso. E é uma grande verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que é necessário evangelizar os evangélicos, uma boa parte deles. Chegamos a esse tempo, mas se você não anda em conformidade com a vontade do Senhor, se você não anda como um discípulo de Cristo, se você não renunciou a si mesmo, não negou-se a si mesmo e a cada dia toma a sua cruz, esse é o momento de fazer um concerto com o Senhor. Esse é o momento de assumir um compromisso, se comprometer com o Senhor. Ser cristão, para alguns da mídia aí, principalmente os cantores, vão nos programas e continuam com os mesmos hábitos, com as mesmas vestes, dizendo que se converteram. Aí depois enjoam e falam: o pessoal lá era muito careta. Teve alguém que disse: olha, Jesus é maneiro, mas o seu fã-clube é muito chato. Pessoas que precisam se converter. Se você está aqui nessa noite e não se comprometeu com Jesus Cristo, faça isso o quanto antes. Hoje, por exemplo, é noite de nascer de novo. É noite de assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Porque a primeira mensagem de Jesus, depois de passar pelo deserto, Marcos 1,15, ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, se arrependam e creiam no Evangelho. O conceito de crer, irmãos, não é apenas uma crença. Não é apenas você dizer, a pessoa pergunta: você é cristã? Sou. Você acredita em Deus? Acredito. Acredita em Jesus Cristo? Sim. Mas se não houve mudança, você não acredita. É o que a Bíblia conta. Não é um conceito meu, irmãos, é um conceito da palavra. E nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. Precisamos andar como servos da justiça. Ou seja, como nós falamos, esse último ponto, um estado em que o homem se encontra aprovado por Deus. Que cada um de nós venhamos andar dessa forma, e não como aqueles que foram salvos pela igreja, mas que não tiveram metanoia, uma mudança de rumo, uma mudança de vida, aqui dentro primeiro. Mas como? O que eu preciso fazer para ser salvo pela graça? Talvez você tenha sido conduzido pelos seus pais para a igreja e se acostumou, mas não foi salvo pela graça, apenas foi conduzido. Talvez você ia ou vem com seu cônjuge apenas. Eu vou porque eu vou com meu marido, com minha esposa.
mas não sabe nem o que está fazendo aqui, não tem nenhuma identidade. Qual é a sua identidade diante de Deus? Eu não sei. Filho de Deus. Todo aquele que recebe a Cristo Jesus é filho de Deus, é feito filho de Deus. Essa é a identidade que a gente precisa ter. Essa identidade que é gerada em nós quando nós cremos e passamos a viver uma vida reta diante de Deus, uma vida que glorifique ao nome do Senhor. Talvez você tenha vindo por outras circunstâncias ou motivado por aquilo que você vê na TV. Olha, Deus vai te dar. Vem para Jesus que tudo vai mudar. Mentira. Você não vê Jesus pregando isso. Você não vê os apóstolos pregando isso. Nós precisamos seguir a doutrina de Cristo e o ensino de Cristo e a doutrina dos apóstolos. A mensagem salvífica é essa: arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, a mensagem que leva para o céu, a mensagem que salva, a mensagem que transforma o homem de dentro para fora. Não é vem para ter, não. Vem para receber, não. Então, em nome de Jesus, vem para Cristo para ter vida eterna. Vem para Cristo para ser feito filho de Deus. Vem para Cristo, que se você não estiver em Cristo, o que está reservado para você é condenação. Essa é a verdade da palavra. Para finalizar, o que diz a palavra? Finalzinho de João 3,16: para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe o que é o não pereça? É não seja condenado, mas tenha a vida eterna. É viver com Cristo para sempre. Então, como eu posso ser salvo pela graça? Se rendendo a Jesus de todo o coração, alma, entendimento, forças, lembrando que estar em Cristo não é ser alguém infalível, mas a característica daquele que vive em Cristo é que luta constantemente, vorazmente contra o pecado, e se tropeça, rapidamente se levanta e se restabelece mediante o auxílio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu convido você a se colocar de pé. Como? Se renda a Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. Ele está pronto para te salvar. Ele quer te salvar. Ele quer fazer de você um verdadeiro filho de Deus. Em nome de Jesus, ore comigo, por favor. Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia, eu quero entregar, Senhor, nas suas mãos, ó Pai, a vida, Senhor, de cada um aqui presente e daqueles que vêm ouvir pela internet, Senhor. O Senhor me direcionou a trazer essa singela mensagem por conta das muitas vozes que existem, Senhor, nos dias atuais, dizendo ser igreja do Senhor, e muita gente vem sendo enganada e se enganando também. Mas que nessa noite, Pai, nesses 3 pontos que nós passamos aqui, andar em novidade de vida, não ser dominado pelo pecado e ser servo
da justiça. Seja parte integrante na vida de cada um que está aqui, Senhor. Que nós venhamos a manifestar o Seu reino para o louvor da Tua glória, Senhor. E aquele, ó Pai, que ainda não se decidiu pelo Senhor, e aquele que ainda vive como alguém que não foi salvo pela graça, mas que reconhece que foi salvo apenas pela instituição, que se renda a Ti, Pai, e seja transformado ou transformada para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.